Professor, eu sou o Pedro, segundo ano de informática. Eu sou o Marlon e hoje nós vamos apresentar os conceitos de action verbs e stated verbs, ou ações de verbos de ações e verbos de estado. Bom, professor, então agora vamos para o nosso conteúdo, que é primeiramente falando sobre os actions verbs, ou melhor falando em português, verbos de ação, como você preferir. Bom, explicando basicamente o que é. Eles são palavras que vão indicar uma ação que está sendo feita naquele momento de um sujeito na frase, ou seja, alguma ação que alguém está fazendo naquele momento na frase. Bom, isso pode ser mental ou físico, ou seja, tipo uma ação física, como se movimentar, ou se mexer, ou sei lá, qualquer coisa que ele está fazendo um gesto ali físico, que você consegue ali, tipo, movimentação e essas coisas. Ou ações abstratas, como, vamos supor, imaginar, que é uma coisa que você não consegue sentir, pegar, ou essas coisas, tipo, sentimento, vai falar sobre o sentimento dele. E basicamente é isso o actions verbs. Agora vamos para os exemplos. Exemplos de verbos de ações, temos verbos como eat, que é comer em inglês, e fica como I eat burgers, que é eu como burgers. Isso é em primeira pessoa e obviamente vai ter configurações para cada pessoa. Então, you eat, she, he, it eats, tem o S no final, they eat, we eat, etc. Outro exemplo seria swim, nadar. Seria praticamente quase a mesma coisa que eat. I swim, you swim, he, she, it swims. Você está percebendo aí o que é notável? É que na terceira pessoa, quando indica ele ou ela, tem o S no final dos verbos. Aí o último exemplo temos um exemplo abstrato de amar. I love. You love. He, she, it loves. Tá o S no final de novo. Então, fica a dica, sempre coloca o S no final quando tem verbo. Vale relembrar que os verbos têm regras para cada tempo. Por exemplo, no passado, a regra geral para todos os verbos regulares geralmente é acrescentar ed, mas tem regras como tirar y, colocar i e colocar ed no final. E tem outros que você adicione uma letra a mais, igual swim, e coloca ed. Isso também não vale para os verbos irregulares, eles praticamente mudam completamente quando eles mudam de tempo. Aí temos o presente, onde que ele usa o próprio verbo, como o eat é o próprio verbo de comer, e o futuro ele vai usar o verbo to be para indicar o verbo que ele vai fazer. Bom, agora vamos para o nosso próximo conteúdo dessa aula de hoje, que é os verbos de estados. Basicamente, esses são verbos que trocam as ações por um verbo de condição ou, como o próprio nome diz, por um verbo de estado. Eles normalmente são relacionados a pensamentos, ou seja, mais ligados aos pensamentos, que seriam as emoções, relacionamentos, sentimentos, estado de existência, essas coisas, medidas, etc. Os verbos estáticos são os verbos estáticos, são os verbos de estado ou condições, que eles continuam por um certo período de tempo, ou seja, não tem um tempo limitado, como por exemplo, pular, dançar ou dormir e etc. assim com esses verbos. E por exemplo, nós temos verbos muito populares como o verbo to be, que é o verbo ser em português. Todo mundo deve conhecer o verbo to be. Ele é um verbo de estado. Ele pode ser usado I am, you are, etc. E basicamente indica o estado de ser, a condição de você existir. E agora temos outros verbos como de possessão, como have, possess, que é uma condição de você ter algo. Então, I have an orange, you have an orange, you have a banana, they have.
thanks. Além disso, tem outros verbos como like, de gostar. Então, I like burgers, you like steak, they like steak, we like steak.